Pérez-Guattari, a transferência, intervenção feita no âmbito do GTPSI, Grupo de Trabalho, Psicoterapia e Socioterapia Institucional. Schott agiu como acerto ao valorizar a natureza das operações significantes que nos permitem identificar os fenômenos de transferência com os fenômenos da fala, palavra e da linguagem. Isso deveria ajudar-nos a esclarecer a questão da transferência fora do campo estrito da experiência psicanalítica. Refiro-me à transferência no âmbito do grupo, a transferência institucional, na medida em que se pode considerar que também o grupo é estruturado como uma linguagem para transpor uma fórmula de Lacan acerca do inconsciente. Talvez se possa propor a questão de saber como ele fala, e antes de tudo, se é legítimo considerar que ele tem acesso à fala. Um grupo pode ou não ser sujeito de sua enunciação, de modo consciente ou inconsciente. A quem ele fala? Estará um grupo sujeitado, alienado no discurso de outros grupos, condenado a permanecer prisioneiro do não-sentido de seu próprio discurso? Haverá para ele uma saída possível que, mesmo parcialmente, lhe permita certo distanciamento dos enunciados que profere. Enunciados que se pode dizer que, num contexto de assujeitamento, o grupo é tanto seu sujeito como seu objeto? A partir de quais condições se pode esperar que de um campo de fala, palavra vazia, possa emergir uma fala, palavra plena, emprestando mais fórmulas de Lacan? Será possível, por exemplo, conceber de boa fé e sem trair que haja ainda alguma coisa a fazer, em situações alienadas, como as de um hospital psiquiátrico, de uma escola, etc.? Ou teremos de desistir de tudo, implantar a política do quanto pior melhor e fazer da revolução social o requisito absoluto de toda intervenção dos usuários no funcionamento local das instituições? Não haverá entre o grupo e seu não-sentido uma espécie de diálogo secreto produtor de uma alteridade potencial? Do próprio fundo de sua potência, poderá o grupo ser o portador de um apelo inconsciente à capacidade de tornar possível alguma outra coisa, em situações alienadas, como as de um hospital psiquiátrico, de uma escola, etc.? Ou teremos de desistir de tudo, implantar a política do quanto pior melhor e fazer da revolução social o requisito absoluto de toda intervenção dos usuários no funcionamento local das instituições? Não haverá entre o grupo e seu não-sentido uma espécie de diálogo secreto produtor de uma alteridade potencial? Do próprio fundo de sua potência, poderá o grupo ser o portador de um apelo inconsciente à capacidade de tornar possível alguma outra coisa? Ainda que seja falar juntos dessa impotência. O que é isso? Pensa de tudo o que temos ao nosso redor. Para que isso serve? O que se faz lá? O grupo sujeitado e o grupo sujeito não deveriam, portanto, ser considerados como mutuamente exclusivos. Um partido, outrora revolucionário e hoje mais ou menos sujeitado à ordem dominante, ainda pode ocupar, aos olhos da massa, o lugar deixado vago do sujeito da história. Tornar-se, como que, apesar de si mesmo, o porta-voz de um discurso que não é o seu, pronto a traí-lo, tão logo a evolução da relação de forças lhe permita esperar um retorno ao normal. Assim, por mais sujeitado que seja aos determinismos socioeconômicos, um tal partido conservará, como que involuntariamente, uma potencialidade de ruptura subjetiva que uma transformação do contexto poderá revelar. Não se trata, pois, em nosso caso, de considerar os fenômenos de alienação e desalienação de grupo como coisas em si, mas antes como duas vertentes expressas e desenvolvidas de maneira distintas, a depender dos contextos situacionais de um mesmo objeto situacional. Na vertente do assujeitamento do grupo, teremos de decifrar fenômenos que tendem a levar o grupo a voltar-se para si mesmo, as leaderships, as identificações, os efeitos de sugestão, as rejeições, os bodes expiatórios, etc. Tudo que tende a promover uma lei local e formações idiosincráticas,
com seus interditos, seus citos e assim por diante. Tudo aquilo que tende a proteger o grupo, a torná-lo infenso às tempestades significantes. Tempestades cuja ameaça é sentida como vinda do exterior mediante uma operação específica de desconhecimento que consiste em produzir as espécies de falsas janelas que são as fantasias de grupo. Nesse sentido de grupo, está-se assim empenhado numa espécie de luta perpétua contra toda a inscrição possível do não-sentido. Os diferentes papéis são coisificados, falicizados, seja no nível do chefe ou no da exclusão. Está-se nesse grupo para os fins da recusa coletiva de enfrentar o nada, enfrentar a significação última dos empreendimentos nos quais se está engajado. Trata-se de um sindicato de defesa mútua, um lobby contra a solidão, contra tudo o que poderia ter a marca de um caráter transcendental. Na outra, a vertente do grupo sujeito não se dispõe dos mesmos recursos de tranquilização. Está-se ameaçado em seu âmbito pela submersão num oceano de problemas, de tensões, de lutas internas, de riscos de divisão, justo como decorrência da abertura do grupo a outros grupos. O diálogo, a intervenção nos outros grupos, é uma finalidade aceita pelo grupo sujeito, algo que o obriga a certa lucidez com relação à sua finitude e evidencia para ele o horizonte de sua própria morte, isto é, de seu esfacelamento. A vocação do grupo sujeito de tomar a palavra tende a comprometer o estatuto e a segurança dos membros do grupo. Desenvolve-se, assim, uma espécie de vertigem de loucura específica do grupo sujeito. Uma crispação paranoica toma o lugar dessa vocação de ser sujeito. O grupo passa a desejar a todo custo ser sujeito, inclusive no lugar do outro, caindo assim na pior alienação, a que está na origem de todos os mecanismos compulsionais e mortíferos que conhecemos nas igrejinhas religiosas, literárias ou revolucionárias. Quais podem ser os fatores de equilíbrio de um grupo entre essas vertentes distintas, a externa do grupo sujeitado e a interna na tangente louca do projeto de um grupo sujeito? Nossa prática hospitalar pode trazer certo esclarecimento, iluminação a essa questão. Vê-se efetivamente que a integração de um doente a um grupo, sua socialização, entre aspas, não depende só da boa vontade dos terapeutas. Certos pacientes que estão numa instituição encontram zonas de tolerância, limiares e zonas de impossibilidade absoluta em suas tentativas de integração a um grupo ou uma atividade. Está-se na presença de um mecanismo similar ao das sociedades primitivas em matéria de acolhimento numa nova classe de idade e de iniciação com seus rituais de passagem, o que faz uma pessoa aceitar ser marcada pelo grupo. Se se forçam as coisas, chega-se a uma alternativa em que ou o grupo se desfaz ou é a própria pessoa que o faz. Ora, é precisamente nos grupos que não cultivam ritualmente seus sintomas, os grupos sujeitos, que o risco do face a face com o não sentido é bem maior, mas também o é a possibilidade de uma resolução dos impasses sintomáticos individuais. Enquanto permanece objeto dos outros grupos, o grupo recebe o não sentido, a morte, a partir do exterior de si mesmo. Pode-se sempre esperar refúgio em suas estruturas de ignorância, mas tão logo o grupo se torna sujeito de seu destino, tão logo assume sua própria finitude, sua própria morte. Os elementos de acolhimento do superego são alterados. O limiar do complexo de castração, específico de uma ordem social dada, pode ser alterado localmente. Está-se no grupo não para se esconder do desejo da morte, comprometido num processo coletivo de obsessão, mas devido a um problema específico, não por toda a eternidade, mas a título transitório. É o que chamei de estrutura da transversalidade. Schott acentuou que na transferência não havia quase nunca uma verdadeira relação dual, o que é muito importante. A relação mãe-criança, por exemplo, não é uma relação dual, seja qual for o nível em que a considerarmos. Quando refletimos sobre ela numa situação real, percebemos que é pelo menos triangular, que há sempre um objeto mediador que serve de apoio ambíguo. Para haver deslocamento, transferência, linguagem,
necessário que haja algo que possa ser cortado, desvinculado. Lacan insistiu muito nessa dimensão do objeto, decisiva para não nos perdermos nessas questões de transferência, de contratransferência. Não há deslocamento na ordem da transferência, senão à medida que alguma coisa pode ser deslocada. Alguma coisa que não é nem o sujeito, nem o outro. Não há relação intersubjetiva, dual ou não, que seja suficiente para fundar um sistema de expressão, ou seja, um estatuto de alteridade. O face a face com o outro não explica a abertura ao outro, nem funda o acesso à sua compreensão. O que é fundador, por exemplo, da metáfora, é alguma coisa que está fora do sujeito, adjacente ao sujeito, aquilo que Lacan descreveu como o termo de objeto A. Mas que é esse A? Não seria necessário fazer dele uma chave universal de essência linguística, ou uma experimentação de um novo tipo, uma nova forma de turismo, para, por exemplo, visitar a Grécia antiga, não se deslocando a não ser por meios linguísticos bem pouco dispendiosos. Refiro-me à prática perversa da etimologia, que virou particularmente uma moda a partir de Heidegger. Essas espécies de retrospectivas imaginárias que, no fundo, não têm nada que ver com o verdadeiro trabalho de Freud sobre o significante. Não creio que sejam portadoras de uma mensagem específica do inconsciente. Não se deveria, a meu ver, tomar tudo aquilo que Freud pôde utilizar, correta ou erroneamente, da ordem das mitologias, para traduzir suas distribuições conceituais ao pé da imagem. É o pé da letra, em toda a sua artificialidade, ou mesmo número, que é a chave da interpretação. Isso fica claro num livro como O X e sua relação com o inconsciente, no qual se vê que as cadeias significantes inconscientes, no xiste, por exemplo, não mantêm relações específicas com as leis da etimologia, podendo a construção tomar igualmente como objeto um fonema, uma acentuação, um jogo sintático ou um deslocamento semântico. Não é por acaso que o que foi codificado por Freud e quase deificado por seus antecessores tenham sido as referências míticas que lhe vieram ao espírito, um tanto por acaso, no início, como recurso da identificação, da dramatização e dos impasses da família conjugal. Mas não se deveria fazer do mito um mito. Os mitos antigos de referência sobre o tema de Édipo, por exemplo, não têm nada a ver com os recursos imaginários e as articulações simbólicas da família conjugal atual, nem com o nosso sistema de coordenadas sociais. É uma ilusão pensar que haveria alguma coisa a ler na ordem do ser, do lado de um mundo perdido. Pensar que se possa instaurar o remontar a um ser mítico, aquém de qualquer origem histórica, como propedêutica, psicanalítica ou como maiêutica. A referência a esses tipos de reduções mítico-linguísticas não tem utilidade alguma na realização concreta de uma cura psicoterapêutica ou na instituição de um clube terapêutico, a menos que se caia em sei lá qual sistema divinatório. O importante é chegar à mensagem singular e ao objeto portador e fundador dessa mensagem. Esse objeto não poderia encontrar seu sentido a partir de semelhante ilusionismo retrospectivo. Não se pode esperar apreender a especificidade da mensagem freudiana, a não ser que a desvinculemos, privemo-la dessa paixão do regresso às fontes, mito moderno que encontrou seu regime de pleno florescimento incontido a partir do romantismo, a busca infinita de uma verdade impossível, de um para-além da manifestação no seio da natureza, no âmago da noite. O remédio para sair disso consiste em se reorientar no sentido da história, com H maiúsculo, no sentido do recorte diacrônico do real e de suas tentativas provisórias e parciais de totalização. É isso que vou denominar bricolagem da história e estruturações sociais. É impossível realizar uma tal reclassificação se não nos fizermos, antes de tudo, a pergunta: onde está a lei? Está ela atrás de nós, atrás da história, com H maiúsculo, aquém de nossa situação real e, portanto, inapreensível por nós? Ou estará ela diante de nós, ao nosso alcance, passível de recuperação? Como diz Bachelard,
cumpre forçar a natureza a ir tão longe quanto o vai nosso espírito. Quem vai formular essa questão? Evidentemente, não os grupos e sociedades que fundam sua razão de ser em sistemas ahistóricos, de legitimidade de caráter político ou religioso. Só o poderão fazer os grupos que aceitam desde o começo o caráter precário e transitório de sua existência, aceitando lucidamente enfrentar contingências situacionais, históricas, o face a face com o nada e recusando-se a refundar misticamente e a justificar a ordem existente. Hoje em dia, o psicanalista se satisfaz se seu analisando supera suas fixações arcaicas. Se ele consegue, por exemplo, se casar, ter filhos, reconciliar-se com as contingências biológicas e se integrar à sociedade tal como ela é. Sejam quais forem os rumos tomados pelo percurso analítico, permanece implícita a referência a um modelo pré-determinado de normalidade. É verdade que o psicanalista não espera, em princípio, que essa normalização seja o produto de uma identificação pura e simples do analisando com ele, analista. Mas nem por isso deixa de trabalhar, e como que apesar de si mesmo, que mais não seja do ponto de vista da continuidade da cura, isto é, com frequência, da capacidade do analisando de continuar a lhe pagar, em favor de um processo de identificação do analisando a um perfil humano compatível com a lei social existente e da assunção de sua marcação pelas engrenagens da produção e das instituições. O psicanalista não encontra esse modelo completamente formado na sociedade atual. Seu trabalho é justamente forjar um novo modelo no espaço em que seu paciente carece de um. Por outro lado, de uma maneira mais geral, a sociedade burguesa e capitalista moderna já não tem à sua disposição um modelo satisfatório. É para atender a essa carência que o psicanalista toma emprestados seus mitos às sociedades anteriores. E é assim que o psicanalista nos propõe um modelo pulsional, um tipo de subjetividade e de relações familiares, ao mesmo tempo novo e compósito, um sincretismo de elementos arcaicos e elementos totalmente modernos. O que importa à ordem social dominante é que o modelo tenha condições de funcionar na sociedade atual. É esse o sentido dessa assunção requerida do complexo de castração, uma espécie de ersatz de iniciação para as sociedades modernas, como saída possível dos impasses edipianos. É esse, igualmente, o sentido do sucesso e da rentabilidade da psicanálise. Para nós, a questão é totalmente distinta. Trata-se de saber se existe ou não uma possibilidade de economizar esse recurso aos modelos alienantes. Saber se é possível fundar leis da subjetividade, um lugar que não seja a restrição social, nem segundo as linhas mistificantes dessas referências míticas compósitas. Haverá para o ser humano a possibilidade de ser ele mesmo o fundador de sua própria lei? Tentemos ressituar outra vez certos conceitos. Se existir um Deus, totalizador de valores, todos os sistemas de expressões metafóricas permanecerão ligados com um grupo sujeitado por meio de uma espécie de cordão umbilical fantasmático que o vincula com esse sistema de totalização divina, forçando a formulação e para evitar a todo custo recair numa opção idealista. Partamos da ideia de que também não se deve considerar que um tal sistema de totalização deve ser procurado no nível do ramo humano, transmitido de esperma em esperma. É verdade que há aí um suporte de transmissão, mas que nem por isso constitui uma verdadeira mensagem. Os espermatozoides não falam. Todas as ordens acerca das quais dizemos que são estruturados como uma linguagem lhe escapam do ponto de vista do sentido. A ordem dos valores humanos, tomada como sistema de referência, está bem próxima de sistemas de posicionalidade divina, o que é transmitido da fêmea grávida ao filho. O que é transmitido da fêmea grávida ao filho? Muitas coisas, alimentos, anticorpos, mas também e sobretudo modelos fundamentais da sociedade industrial. Nada de fala, palavra lá dentro, mas já uma mensagem, a mensagem da sociedade industrial, uma mensagem particular e que vai diferir a depender da posição em que a pessoa vai se ver nesse contexto. Já se está, por conseguinte, no significante,
mas ainda não na fala, palavra, nem na linguagem. A mensagem transmitida não tem muita relação com as leis estruturais da linguística e da etimologia, mas em vez disso, com todas as coisas heteróclitas que são drenadas pelo aludido ramo humano. Tudo que se refere ao ser humano em sua relação com a demanda mais primitiva é bem marcado pelo significante, porém não necessariamente por um significante que partilhe de uma essência linguística mais ou menos universal. Tudo que se tenta falar no nível que não é o da fala, palavra, tudo que é transferência, transmissão, troca, se caracteriza como passível de ser cortado, como alguma coisa que permite esse jogo de articulação de significantes. Se os objetos de transmissão, os gestos, os olhares, chegam a tornar possível nutrir uma criança, é por serem em todos os níveis marcados, fundamentados nesse sistema de cadeias significantes. Qual a lei das trocas nesse nível? Eis uma questão inescapável. Cada vez joga-se isso e se arrisca isso. Há aqui uma profunda precariedade territorial da estrutura das trocas, visto que o significante que não está cristalizado como uma linguagem está efetivamente na base da sociedade e, em última análise, na base das leis de todo o sistema significante, inclusive o linguístico. A fala-palavra não existe na ordem animal, porque o sistema de transmissão e totalização dessa ordem pôde, até agora, prescindir dela, o que não ocorre com o ramo degenerado da humanidade. Estando as relações da fala-palavra, da imagem e da transferência no ser humano ligadas a uma carência fundamental, aquilo que Lacan denomina uma deiscência do organismo, que, por outro lado, o obriga a recorrer a formas de divisão social do trabalho para sobreviver. No futuro, essa sobrevivência vai depender da capacidade da resolução de problemas de máquinas cibernéticas. Vai ser impossível reagir à agressão de um novo vírus sem a intervenção de calculadoras cada vez mais aperfeiçoadas. Evoco esse mito da máquina com o fito de destacar o absurdo da situação. Acaso a calculadora em questão é Deus? Ou terá o próprio Deus pré-estabelecido essas versões sucessivas, tendo em vista que elas teriam de responder a todo gênero de problemas mais ou menos contingentes, por exemplo, os cálculos estratégicos inéditos suscitados por uma nova Guerra Fria? Não será esse mito, apesar de tudo, uma melhor ilustração dos impasses da atual sociedade do que a devastadora referência aos conjuntos de imagens habituais do familiarismo, do regionalismo e do nacionalismo, e que, por outro lado, tem o inconveniente de funcionar por meio do reforço das formas de neurose social, à medida que respondem menos a seu objeto? Com efeito, esse conjunto tradicional de imagens não parece capaz de manter-se sem desenvolver incessantemente seu trabalho de desconhecimento, de neurose de civilização, principalmente ao expor sempre o sujeito a recorrer compulsivamente a formas abastardadas de demanda. Demanda cega e sem objeto, dirigida a um Deus que se tornou bestial e malévolo.